pessoal, aqui é Leudenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula maravilhosa e tão esperada por vocês. Hoje vamos aprender tudo sobre fermentação natural. Vamos criar o nosso levain com passo a passo completo desde o princípio. Em próximas aulas vamos aprender muitos pães diferentes utilizando essa fermentação. Para darmos início ao nosso levain, eu tenho aqui uma vasilhinha plástica e nela eu adicionei 200 gramas de uvas passas. Eu vou colocar água nessas uvas, tá? Coloquei aqui 500 ml de água, 500 gramas, e vou dar uma mexidinha nela. Dessa forma, as passas com a água eu vou tampar e vou deixar essa mistura em temperatura ambiente por uma semana. Eu quero que fermente essa água com minhas uvas passas. Eu não posso tampar nessa etapa com um plástico filme ou pote hermético, porque eu preciso que respire. Eu preciso que os gases que formam dessa preparação, eles consigam circular. Então eu vou apenas tampar com a tampinha sem pressionar, só deixar aqui em cima. E desse modo eu vou deixar em lugar fresco, tá? Sem sol, em temperatura ambiente por uma semana para isso fermentar. Bom, pessoal, se passou exatamente uma semana e olha só como ficou. O cheiro que eu sinto agora quando eu cheiro essa preparação é um cheiro gostoso, um cheiro de fermentação mesmo, como um cheiro de cerveja. Olha a situação, você pode observar que tem uma espuma branca em algumas partes, que tem tipo um mofo, bolor, em outras é normal. É a atividade dos micro-organismos que a gente fez fermentar aqui. Em algumas regiões pode ser que essa atividade aconteça de forma menor, tá? Que você não tenha tantas manchas verdes ou brancas, isso não importa. O que importa é a gente sentir, olha, que fermentou. Quando eu mexo, olha, eu sinto que sobe algumas bolhas, olha, você sente que as bolinhas levantam quando bate, ó. Tem gás, tem fermentação. É isso que eu preciso. E não se preocupem que é feio, mas é correto. É isso aqui mesmo que eu quero. E agora eu vou pegar aqui uma peneirinha com uma caneca e vou peneirar essa mistura. Essas passas e essa mistura aqui que ficou na peneira eu vou dispensar. Nós vamos utilizar somente a água fermentada. E nós vamos fazer a primeira alimentação desses micro-organismos. Eu tenho aqui uma vasilhinha limpa de plástico, poderia ser vidro. Eu coloquei na balança para poder pesar. Então eu vou acrescentar 100 gramas dessa água fermentada que nós fizemos com as uvas passas e água. 100 gramas, 100 ml. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo branca. Eu estou utilizando aqui, que na minha opinião é uma das melhores do mercado hoje, eu estou usando a Bagatelle T65, que é uma farinha de tradição francesa. É uma farinha importada que você consegue comprar hoje aqui no Brasil facilmente, tá? Seja pela internet, quem importa ela da França é a France Panificação. Você encontra também com facilidade nas melhores casas aí de farinhas. E se você não tiver acesso a essa farinha, procure a melhor farinha aí próximo a você. Então, nada mais é do que eu acrescentar essa farinha aqui na minha água. A T65 é uma farinha forte, ela absorve bastante líquido. Então, se eu ver que ficou muito firme aqui, eu posso aqui incorporar mais um pouco de líquido aqui. Ó, o importante é no final aqui eu ter uma mistura pastosa, ó. Tá bem peguenta, não muito mais líquido que isso. Eu vou aqui raspar a lateral
da minha vasilha. E está pronta essa nossa primeira parte. Poderia ter utilizado aqui a farinha integral normalmente no lugar da farinha branca. Novamente, eu vou tampar, não vou fechar a tampa, só vou colocar em cima para que possa sair os gases dessa fermentação. E vou deixar dessa forma de um dia para o outro para começar a acontecer essa fermentação novamente. Bom, pessoal, meu levain fermentou aqui por 24 horas, tá? Desde que fizemos a primeira alimentação. Vamos ver como ficou. E eu deixei desse jeito, olha. Só de olhar dá pra ver que ele fermentou muito, olha. Tem várias bolhas, olha. Tá? A gente consegue ver essa textura, olha. Olha como fermentou. E agora nós vamos fazer a realimentação desse levain, ou seja, a segunda alimentação dele. Para uso doméstico, que eu não quero uma grande quantidade de levain, eu não vou alimentar todo ele. Eu vou pegar parte dele. Eu vou pegar apenas 100 gramas do meu levain. Mas se você quiser alimentar as 200 gramas para ter uma maior quantidade, não tem problema nenhum, tá? Eu pesei aqui 100 gramas do meu levain. Eu não vou descartar isso, tá, gente? Eu posso utilizar esse levain aqui em alguma massa que eu for utilizar do meu pão. A gente costuma chamar de massa fermentada. Essa massa eu posso utilizar em outras receitas, mas eu só vou seguir com o meu levain com essas 100 gramas. E juntamente a essas 100 gramas de levain, eu vou acrescentar a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de farinha. Eu vou começar acrescentando 100 gramas de água, 100 ml. Temperatura ambiente. Muito importante usar uma água filtrada, tá? Ou de boa qualidade, porque o cloro pode matar os meus micro-organismos. E agora vou adicionar 100 gramas de farinha branca. Eu estou utilizando a T65, a mesma que eu utilizei na primeira alimentação. Bagatelle T65. E agora nós vamos misturar esses elementos. E a minha segunda alimentação aqui está pronta. Eu não preciso mexer muito aqui não. Essa é a textura que eu quero, ó. Ó, tá pastosa, tá? Nessa segunda alimentação aqui, nós já vamos conseguir saber se o nosso levain já tem bastante atividade, tá? Agora eu vou só raspar as laterais. Eu vou novamente apenas colocar uma tampa aqui sobre ele, mas deixando, né, sem ser plástico, nada, porque precisa sair os gases, precisa respirar. Eu vou deixar dessa forma aqui, descansando, para que ele dobre de volume. A temperatura ideal para um levain perfeito seria em torno de 25 graus, tá? Em regiões muito quentes, como aqui, por exemplo, a gente não consegue manter isso. Então coloque em um lugar mais fresco e o interessante seria não passar essa temperatura de 38 graus para conseguir um bom resultado desse levain. E olha como ele está após 24 horas. Ele cresceu, tá? Não chegou a dobrar, mas quase. E a gente consegue ver, olha, como tá bem fermentado, ó. Quando eu faço assim, olha, eu consigo ver as bolhas de ar ali. Então ele fermentou, tá? E agora nós vamos fazer então a terceira alimentação desse levain. Eu acho que vocês já entenderam a essa altura que o importante para mim é alimentar com água e farinha, somente, sempre. Vou adicionar 600 gramas de água em temperatura ambiente e primeiramente eu vou diluir aqui o meu levain no líquido, tá? Na água. Se eu coloquei 300 de levain, eu tive que colocar 600 de água e eu vou colocar também 600 de farinha de trigo. E agora eu vou misturar esses elementos aqui. Assim que eu terminar aqui de misturar o meu levain, ficou numa consistência boa. Como que eu vou saber
se ele tá bom já para utilizar. Se esse levain aqui, ele duplicar ou triplicar, aumentar de tamanho em no máximo umas 2 até 3 horas, eu já sei que ele tá muito ativo. Se passar disso, eu vou ter que deixar fermentar o tempo que ele precisar, né? Talvez de um dia para o outro, mas a gente vai ver o quanto o nosso levain tá ativo, se ele consegue fermentar ali em 2 horas ou 3 horas no máximo. O porquê que eu sempre tenho que colocar aqui o dobro, no mínimo o dobro de água e o dobro de farinha? Porque senão eu vou ter um levain muito ácido, fica muito forte. Olha que legal que tá a textura aqui. Ele tá um pouco líquido, né? Mas não tem problema, depois na próxima alimentação a gente vai dar a textura. Como essa vasilha é mais fina embaixo, se ela dobrar de tamanho vai chegar na borda, tá? Vou deixar aqui nessa de vidro que é mais fácil da gente visualizar, mas pode ser uma de plástico, não tem problema. Eu vou tampar novamente, peguei uma tampa maior aqui, só cobrir assim, para que possa sair os gases, tá? O cheiro dele é muito agradável, muito suave, não fica azedo, tá? E vou deixar fermentar. Está concluída a nossa terceira alimentação. Bom, pessoal, se passaram aqui coisa de 8 horas, eu não tive tempo de vir antes, tá? Eu fiz ontem à noite e agora de manhã o meu levain acordou assim, olha como ele cresceu. Olha isso, ele encostou na tampa, tá? Então quer dizer que ele cresceu, fermentou praticamente até a borda, olha. E agora, claro que ele já saiu do pico dele e voltou a regredir. Isso é o que a gente chama de levain chef, ou seja, eu já tenho o meu levain totalmente ativo e é isso que eu precisava. Daqui para frente, eu só vou alimentar ele quando eu quiser fazer um pão, fazer uma fornada de pão. Então eu poderia levar o meu levain dessa forma para a geladeira e manter ele e fazer uma realimentação comum, tá bom? Só que aqui nós temos o nosso levain líquido, tá? Tem 2 tipos de levain. A gente trabalha dentro da panificação com levain líquido ou um levain duro. Então nós vamos fazer desse levain chef outros tipos de levain para ter todas as variações aí para você decidir o que vai utilizar no dia a dia. Agora eu já tenho um levain muito ativo. Ele aguenta tranquilamente bem tampadinho na geladeira por até 3 semanas sem ter uma alimentação. Mas quando eu for utilizar ele para fazer um pão, eu tenho que alimentar da mesma forma que a gente vem fazendo, deixar por cerca de 2 a 3 horas ele fermentar, ou seja, ele dobrar de volume e utilizar no pico dessa fermentação. Então, isso que é o trabalho com o nosso levain. O que compensa para você? Descobrir aí o quanto de pão você vai fazer. Em média, a maioria das receitas que eu trabalho aqui vai levar em torno de 100 gramas de levain, 200, 300, até 500 gramas de levain numa receita para 1 quilo de farinha de trigo. Depende o tipo do pão que você vai fazer e depende se você vai utilizar somente levain ou também o biológico junto. Então, eu não preciso ficar alimentando essa quantidade total ali de levain toda vez. Concordam comigo? E ficar perdendo. Você tem que fazer uma quantidade que vai te atender. Então, a quantidade que me atende aqui, que eu gosto de trabalhar, eu acho que é bacana trabalhar de forma doméstica, é eu pegar 100 gramas aqui do meu levain. Então, eu pus um potinho aqui e eu vou pesar 100 gramas de levain. Essa é a quantidade que eu vou alimentar sempre, tá? Olha como tá lindo, olha como tá fermentado. Então, eu tarei aqui a minha balança e eu vou colocar 100 gramas de... Já deu ali. 100 gramas do meu levain. Aqui eu tenho 100 gramas, é isso só que eu vou trabalhar. Eu vou fazer isso com mais 2 potinhos. Eu já pesei os meus potinhos, tá? E sobrou bastante levain aqui. Sobrou uma bastante quantidade. Gente, eu não desperdiço essa massa. Então, nós guardamos na geladeira
e utilizamos ela como uma massa fermentada, tá? Então eu não preciso dispensar isso. Eu só não vou trabalhar com tudo isso como levain, tá bom? Então eu vou guardar na geladeira essa massa fermentada, vou utilizar ela para fazer alguns pães que nós vamos aprender posteriormente e daqui para frente nós vamos alimentar esses levains que eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro levain, o que consiste? O levain líquido, que é o que a gente vem trabalhando até aqui. Se eu quisesse ter continuado com esse processo que a gente está fazendo. Dentro do mundo dos pães, você pode trabalhar com levain líquido ou com levain duro, tá? Então, para receitas que vão ser o líquido, é isso que a gente vem fazendo. E eu vou seguir aqui essa alimentação. O importante é, eu nunca posso colocar mais levain do que 50% do total da minha farinha de trigo. Ou seja, se eu tenho aqui 100 gramas de levain, eu vou ter que utilizar no mínimo 200 gramas de farinha de trigo para alimentar. Então, eu coloquei 100 gramas de levain, vou adicionar 200 de água, lembra sempre o dobro, pro líquido, né? Ó, água filtrada em temperatura ambiente, tá? E vou mexer nesse primeiro momento só o meu levain aqui com a água. E agora eu vou adicionar a farinha de trigo, que é o dobro também. Se eu coloquei 100 gramas de levain, vou adicionar 200 gramas de farinha de trigo branca. E aqui o meu levain líquido tá pronto, é só misturar. O que vocês têm em mente aqui? Se eu coloquei 200 de água e 200 de farinha de trigo, o máximo que pode ter aqui de levain é os 100 gramas, certo? Que é metade da quantidade da farinha. Mas eu poderia ter colocado somente 20 gramas de levain, 30 gramas de levain. É isso que vocês precisam compreender, 50, 60 gramas de levain. Não importa, com o máximo de 50% do total da farinha. Porque senão ficaria muito ácido, tá? Então, olha, como eu mexo... Daí tem aquela questão, dependendo da farinha que você utilizar, pode ficar líquido demais ou firme, você corrige aqui com água ou com trigo. Agora eu vou raspar aqui com uma espátula a lateral, para vocês verem bem esse crescimento. Quanto menor a quantidade total de levain, mais rápido pode fermentar, tá, gente? E o meu levain líquido está pronto. Ó, da mesma forma, eu vou colocar só uma tampinha em cima para que consiga respirar. E o que tem que acontecer para ficar perfeito aqui? Dentro de 2 a 3 horas ele vai fermentar. Ele vai crescer, olhem bem onde tá? Ó, ele vai crescer. Quando ele chegar no pico da fermentação dele, ele crescer, nós utilizamos em um pão. Se eu não for utilizar, então eu levo para a geladeira até 3 semanas. Tá? E quando eu for fazer pão, eu alimento e deixo ele crescer dessa forma que nós vamos fazer agora. Então, aqui o nosso levain líquido está pronto. Agora vamos fazer o nosso levain duro. Da mesma forma aqui, 100 gramas de levain. Para fazer agora o levain duro, a dica da farinha é a mesma coisa. Eu vou colocar uma quantidade de levain pro dobro de farinha, sempre. Ou menos levain. Menos pode, nunca mais do que a metade do total da farinha. Agora o líquido eu vou reduzir, porque eu quero ele duro. Então numa alimentação normal, você sempre vai pôr assim, 100 gramas de levain duro, 100 gramas de água, a mesma coisa de água, e o dobro de farinha, 200 de farinha. Mas como aqui o meu levain ainda tá líquido e eu quero transformar ele em duro, eu vou ter que diminuir um pouquinho essa quantidade de água aqui. Então, eu vou colocar nesse primeiro momento somente 80 gramas de água. Se fosse alimentação normal, a próxima você vai usar a mesma quantidade, é como eu expliquei. Então, eu vou usar apenas 80 de água aqui, porque eu quero fazer um levain duro. Gente, não ache que é complicado. Nada mais é do que água e farinha. Se eu nem pesasse esse levain aqui, botasse água e farinha e deixar uma bolinha dura, tá ok. Vou misturar aqui
a água com o meu levain. E agora vou adicionar o dobro da quantidade de levain de farinha, as minhas 200 gramas de farinha de trigo. Aqui vai ser mais complicado eu mexer com a espátula, porque como o próprio nome já diz, é um levain duro. Se você preferir fazer essa etapa aqui na planetária, sem problema nenhum. Eu vou tirar aqui da minha espátula e vou terminar de mexer com a mão. O que eu preciso? Somente formar uma massinha aqui. Não precisa ficar sovando não, tá? É apenas agregar os ingredientes. Eu geralmente prefiro trabalhar com levain líquido. Vai depender aí a receita que você quer fazer. Olha só, o meu levain duro está pronto. Esse é o levain duro. Da mesma forma, vou colocar aqui, cobre com uma tampinha só para respirar e vou deixar fermentar do mesmo jeito se eu for fazer pão. Então eu deixo ele crescer. O legal é fermentar em 2, 3 horas, ele vai crescer, vocês vão ver. Olha a diferença do tamanho que tá agora. Eu vou mostrar. E o nosso levain chef duro está pronto. O que consiste o levain de leite? Eu vou alimentar ele com leite. Em vez de utilizar a água para alimentar, eu vou ter um levain mais rico. Eu vou alimentar ele com leite e farinha de trigo toda vez. Então, como eu gosto de trabalhar mais com o levain líquido, eu vou fazer o levain de leite líquido aqui. Mesma coisa, 100 gramas de levain, eu vou adicionar 200 gramas de leite em temperatura ambiente, leite integral normal. Vou diluir aqui o meu levain no leite e vou alimentar com o dobro da quantidade de levain de farinha de trigo. Ou seja, 200 gramas de farinha de trigo. Vamos a algumas dicas importantes enquanto eu mexo aqui o meu levain de leite. Isso de, o meu levain tem 10 anos, o meu levain tem 20 anos. Não influencia em nada no processo, sabor ou resultado do seu pão, tá? Isso é um grande mito. É do mesmo jeito, micro-organismos que já têm uma grande atividade. Você pode alimentar ele por 10 anos, que ele vai ter o mesmo resultado final. Isso aí é só questão de história. Meu levain tá na família há 100 anos, ou algumas escolas por aí que falam, levain centenário. Não muda em nada. Segundo ponto, vocês entenderam que a água de ameixa já não vale mais de nada aqui? Que a gente só usou ela para captar os micro-organismos? Por quê? Porque eu estou alimentando meus levains com água e com leite. Então, a fruta que você usar lá no começo para captar e começar a sua fermentação não vai interferir no sabor do seu levain. A não ser que, em vez do leite aqui, eu continue alimentando ele com água de maçã, por exemplo. Se toda vez que eu for fazer pão e alimentar o meu levain com uma água de maçã, óbvio que o meu levain vai ter um aroma diferenciado de maçã. Se eu alimento ele toda vez com uma água de uva, ele vai ter um toque especial, uma nota especial, características de uva. Somente nessas circunstâncias. E o nosso levain de leite está pronto. Da mesma forma, vou botar uma tampinha em cima para respirar e pronto. Então eu tenho aqui o meu levain duro, o meu levain de leite e o meu levain líquido, os quais agora eu preciso fermentar para utilizar. E eu já vou mostrar o resultado dos nossos levains para vocês. Passado 3 horas, olha como fermentaram os nossos levains. Eu tenho aqui o meu levain duro, o levain líquido e o meu levain de leite, tá bom? E agora, eu poderia dizer que eles estão prontos aqui para fazer um pão. Se eu fosse fazer pão agora, do jeito que eles estão aqui, eu utilizaria. É isso que você vai ter que fazer quando for realizar uma fornada de pães ou mesmo um pão somente,
tá? Você vai ter que tirar o seu levain da geladeira, vai ter que alimentar ele, deixar chegar no ponto máximo de crescimento, ele mais que dobrar do volume, e aí sim utilizar como está aqui. Pode perceber que ele cresceu, olha o líquido, cresceu, e ele não começou a murchar no meio, que é o primeiro indício que vai começar a regredir de tamanho. Então esse é o ponto máximo dele, e eu utilizo ele nesse melhor momento, quando ele cresce e tá bonito. Se eu deixar aqui por muitas horas, vai começar a acontecer o processo inverso. Ele vai crescer, alcançar aqui a tampa, vamos dizer, e depois vai começar a baixar. Então se eu for utilizar pão, dessa maneira eu utilizo. Por exemplo, agora eu vou fazer pão. Eu vou usar o meu levain de leite para fazer esse pão, que eu vou dar uma aula para ensinar para vocês. Como eu não vou utilizar o meu levain duro, nem o meu levain líquido, o que eu vou fazer? Embalar eles, cobrir bem e levar para a geladeira. Aí vem uma outra grande dica, e é onde a maioria erra. Quando eu coloco esse fermento a uma temperatura menor do que 3 graus, eu consigo fazer com que ela pare, com que não fermente, não continue produzindo ácidos que não vão ser desejáveis para o meu levain. Agora, se essa temperatura for superior a 3 graus, por isso que a gente tem aquele levain muito ácido, porque ele vai ficar lá na geladeira trabalhando. Então, você vai ter que continuar alimentando ele mais vezes sequentemente para perder todo aquele sabor ácido. Então, o meu aqui é tranquilo. Eu levo para a geladeira, deixo a 3 graus menos, porque minha geladeira ela tem como regular essa temperatura para menos de 3 graus. E eu posso deixar desse jeito aqui, sem alimentar, da maneira que está aqui coberto, por até 3 semanas. Dependendo a quantidade de tempo que eu fiquei sem alimentar, eu tenho que fazer uma segunda alimentação, para ele voltar a ser ativo desse jeito. Então eu alimento, deixo fora da geladeira, vejo quantas horas ele vai levar para fermentar. Demorou lá 18 horas de um dia para o outro, eu vou alimentar mais uma vez para então que ele cresça ali em 2, 3 horas, como foi o caso desse. Tá? Ele estando bem ativo, cresceu em 3 horas, posso já utilizar para fazer meu pão e o restante que sobrar eu volto para a geladeira. E isso a gente chama de levain chef, aquele que vai ficar na geladeira sempre, para sempre que você for alimentar, poder reutilizar novamente. Nada mais é do que um fermento biológico, gente, com a diferença que tem uma colônia de bactérias e micro-organismos diferente daquele biológico que a gente compra no mercado, que geralmente tem um tipo de micro-organismo só, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido, né, esse processo que parece complicado. Nas próximas aulas aí, eu vou estar ensinando vocês a utilizarem a partir daqui esse fermento de leite que nós fizemos, tá? Em algumas massas de pães e depois vou usar os outros também, tá? Para vocês entenderem na prática como funciona, começar a ir pelas massas mais simples no mundo da fermentação natural. Muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!